Vamos lá? Bom dia. A ideia hoje é falarmos de Platão. Na verdade, na parte da obra de Platão que trata propriamente de justiça. Tem um livro que é o carro-chefe, que é a República. A República, apesar do nome, no original é Politeia, a gente logo associa com política, né? É um livro sobre política e tudo mais. Só que desde o primeiro parágrafo ele deixa muito claro que o assunto é outro. O assunto é justiça. 3 pessoas se encontram na cidade e começam a discutir o que é justiça. A coisa só vai descambar para a política porque lá pelas tantas, Sócrates, que é o personagem, é o debatedor do diálogo, ele vai dizer o seguinte: olha, a gente pode pensar a justiça como um atributo de um indivíduo, na medida em que eu posso dizer, fulano é uma pessoa justa. Eu posso falar de uma cidade como sendo justa. E aqui um detalhe. Platão entendia, bem ou mal, que havia uma espécie de descontinuidade lógica entre indivíduo, a família, o clã e a cidade. Que basicamente eles funcionariam pela mesma lógica, ou pelo menos deveriam funcionar pela mesma lógica. De tal maneira que eu posso pensar justiça no indivíduo ou na cidade, está na mesma. Sendo que pensando a partir da cidade tem uma vantagem, porque a cidade é maior, é mais complexa. Essa complexidade permitiria analisar certas nuances da ideia de justiça. Daí começa a falar de cidade, do que seria uma cidade justa. Mas o tempo todo, adianta você, a ideia de justiça está muito associada a uma ideia de natureza, em que tem um norte, é como se houvesse um código oculto sobre a ideia de justiça, de tal maneira que ele não chega a lhe dar uma definição, mas ele te mostra o norte moral para você pensar a ideia de justiça. Beleza? A ideia é a gente compreender um pouco esse norte moral, começa no indivíduo, acaba na cidade, mas, seguindo a ordem da própria produção literária de Platão, a República é um dos últimos diálogos que ele escreve. Aliás, tido como um dos mais importantes justamente por isso. Tem ideias ali que aparecem em outros diálogos anteriores, mas aparece de um jeito diferente. Você que escreve a mesma coisa durante muito tempo, tende a ir aperfeiçoando, não só a sua redação, mas aperfeiçoando as suas ideias mesmo. Então é como se fosse uma obra madura de Platão. E o começo dessa história começa com o extremo oposto. Aquilo que seria, se não a primeira, com certeza, uma das primeiras obras de Platão. Se chama Eutífron. Eutífron dá para você classificar como uma espécie de apologia da advocacia. Ali Sócrates age como um verdadeiro advogado. Pena que não é advogado dele mesmo, porque a situação é a seguinte: ele está sendo acusado de impiedade. Ser pio significa seguir as normas religiosas, honrar os deuses, enfim, ser um crente nos deuses e seguidor da religião. Ele está sendo acusado disso, de não seguir a religião, de não ser crente nos deuses. Em termos concretos, vamos lá, impiedade é o tipo penal. Mas qual é o fato típico? É corromper a juventude, incutindo nela a crença em outros deuses que não os deuses de Estado. Essa é a acusação formal. Quem são os acusadores? Sofistas. Basicamente, gente que Sócrates irritava por aí. Afinal de contas, você sabe essa altura do campeonato, que ele é o sujeito que saia por aí dizendo só sei que nada sei. Ele tinha um método de diálogo. Ele encontrava as pessoas na rua que diziam entender de alguma coisa. Se dizer, portanto, sábio, possui a sabedoria. E ele usava os argumentos da própria pessoa para mostrar, no final das contas, que não sabia muito, não. Usava os argumentos para você ir estendendo, colocando perguntas a partir das afirmações, algo do tipo, já que você afirmou que isso é assim, então... E aí colocava o sujeito numa aporia. Aporia é uma encruzilhada lógica.
em que você vê que aquela afirmação primeira, que aquele ponto de vista inicial da conversa, ele simplesmente não se sustenta. Ele simplesmente não faz o menor sentido. E isso seria o ponto de partida primeiro da produção de conhecimento. Na verdade, é afastar o conhecimento ruim. Imagina você fazendo prova de matemática. Lembra essa coisa perdida no seu passado? Que a partir do momento que você entra para o curso de Direito, só o que importa para você é porcentagem. Né? É 10% de honorários, 15% de sucumbência. Mas está lá você fazendo aquela prova de cálculo. Quando termina a prova, fica um pessoal na porta da sala e discutindo. Vem cá, o que você botou na questão 2? E cada um dá uma resposta. Ah, a minha deu 3. O outro, ah, é? Por que essa cara? É porque a minha deu 9 raiz de pi. Aí começa a discutir, porque você vê que não é possível os dois estarem certos, né? Ou só um deles está certo, ou nenhum dos dois está certo. O fato é que eles ficam ali discutindo, olha aqui, seu jumento. Aqui tinha que ter mudado o sinal. E você que não sabe tabuada de 7, olha aqui. Errou 7 vezes 8. Nisso sai o professor, né? Quando o professor bota a cara na porta, professor, qual que é a resposta da 3? Diz aí, só a 3. Aí ele diz, dá 19. E aí acaba a discussão, repara. Quando você tem a ideia de que a verdade já lhe foi dada, você para de discutir. Você para de buscar a verdade. Então esse é o ponto de partida inicial. É preciso retirar essa verdade que você acha que tem. E aí quando ele mostrava para os sofistas que eles não tinham verdade nenhuma, é claro que o cara diz assim, tá, se eu estou errado, então qual que é o certo? Diz aí você. Aí ele dizia, eu só sei que nada sei. Pô, sujeito irritante. Né? O que pega, né, é pior ainda, né? Porque uma coisa é alguém mais inteligente, mais sagaz, mais estudioso que você demonstrar que você está errado. O pior é o sujeito fazer isso e ainda dizer que é mais burro que você. Né? É mais ignorante que você das coisas. Aí então é a humilhação suprema. Claro, é um chato. A minha tese é que ele foi acusado por ser chato. Mas o fato é que o Tifo, a situação dele é a seguinte. Ele está na porta do que seria um fórum. Na verdade, não é o lugar de julgamento. É uma espécie de cartório, porque quando você acusava alguém, acusava formalmente, por escrito, né? A pessoa tinha que ir até lá para tomar ciência do que foi acusado, afinal de contas. Né? E na porta desse lugar, Sócrates dá de cara com o Tífron. Os dois ali. Oi, Tífron, qual é? Beleza. O que você vem fazer aqui, Tífron? Eu vim acusar alguém de impiedade. E Sócrates, olha que coisa. Pois eu estou aqui justamente porque eu fui acusado de impiedade. Eu estou do outro lado. Mas olha, eu nem li ainda exatamente do que me acusam. Eu não sei quais são os fatos aí que estão tentando me imputar. Mas tem uma coisa que eu também não sei e que é fundamental para a minha defesa. É o que é impiedade. Eu não sei o que é ser impiedoso. Agora, você está aqui para acusar alguém, né? Então, suponho que você saiba o que é impiedade. Né? Você está aqui para acusar. Quem que você veio acusar de impiedade? Aí eu tive meu pai. E aí, assim, impiedade é um crime em Atenas, passível de ser punido com a morte. Então, para tu acusar teu pai, velho, assim, você tem que estar, então, muito, mas muito convicto mesmo do que é impiedade. Tem que estar levando isso muito a sério. Foi o que seu pai fez. E aí, olha a situação. Ele morava longe, um fazendeiro mora longe de Atenas. Tem, como qualquer núcleo familiar grego, a família é constituída não só por homem, mulher e filho. A família é constituída por homem, mulher, filho e escravos. E trabalhadores. A família é uma pequena unidade produtiva.
É daí, inclusive, que vem a palavra economia, né, de oikonomos, que é lei da casa, literalmente. É porque a casa, para a gente hoje, é muito diferente do lugar do trabalho, né? A gente vai para casa para descansar, sai de casa para trabalhar. Esses dois mundos estão separados. Na Grécia Antiga, eles estão ligados. A casa é a grande unidade produtiva. Está muito mais para a ideia de uma pequena empresa, uma empresa literalmente familiar, do que da nossa ideia hoje de casa. Só como lugar de conforto, descanso, e dependendo da pessoa, né, de algum esbanjamento, de alguma tiração de onda. Né? Ali não. Então, os escravos fazem parte da família. Eu sei que hoje a gente usa essa expressão para empregada doméstica. Né? Ah, é quase da família. Ali não, a ideia literal é que era mesmo. Não que houvesse amor, não que houvesse respeito, não que houvesse igualdade, ao contrário disso, mas é visto como um conjunto, como um todo. E aí o que acontece? Né? Tem um escravo que faz uma besteira qualquer. E esse escravo, né, ele é colocado dentro de um poço, de uma prisão, a prisão poço, e ele deveria ser vigiado para que, enquanto alguém fosse até Atenas, procurasse um juiz e pedisse uma sugestão de qual seria a punição ideal. Né? Era esse o propósito. Aliás, não foi um escravo que foi colocado ali. Foi um empregado que matou um escravo. O empregado mata um escravo, há uma dúvida sobre qual a punição mais justa, manda-se alguém fazer uma consulta a um juiz em Atenas, e o cara está lá preso, tem que ser vigiado. Mas o que acontece? O pai do Eutífron, meio puto da vida, determina que o cara fique lá e que ninguém dê atenção. E o cara morre de fome, morre de sede, que demora, né? Falar com o juiz. Imagina, hoje já é difícil despachar com o juiz, naquele tempo era mais difícil ainda, porque a distância ainda era maior. Né? O cara morreu de fome, esperando a resposta do judiciário. Então, o Eutífron acha que o pai dele é o responsável por essa morte. Então, olha só, ele está acusando o pai pela morte de um prisioneiro que matou um escravo. Tem toda uma questão de hierarquia enorme aqui. Né? Assim, que não há a menor dúvida de que as pessoas ficavam muito irritadas quando o contrário acontecia, tipo o escravo matar o patrão. Né? Aí não tem nem julgamento, nem conversa, nem dúvida. Você mata o cara na hora e está tudo bem. Agora, o contrário, e você ainda acusar o seu pai por causa disso, era algo muito estranho. Né? E essa estranheza toda é colocada no texto de Platão, mais como um recurso dramático, para deixar muito claro que aquilo que Eutífron está chamando de impiedade, o fato concreto, vamos dizer assim, em termos criminais na Grécia Antiga, uma contravenção, entendeu? É uma coisa muito pequena. É algo aí para multa para multa. Né? Dá uma multa de trânsito aí, dá uns R$100 aí, sabe? Tira 3 pontos da carteira de carruagem dele e tá tudo certo. Né? Mas aqui não, aqui o cara está com a pena a mais severa possível. Então essa é a discrepância. Se você olhar, quando esse texto está escrito, Sócrates já está morto. Sócrates já foi julgado, já foi condenado. Ele é, na verdade, o primeiro texto de uma série de 4 diálogos de Platão que dão conta de todo o julgamento de Sócrates. Então, o primeiro é a acusação. O segundo é o próprio julgamento, na Ágora. No terceiro, ele está preso, é o Críton, a gente vai dar uma olhadinha nele hoje também. E o último é o Fédron, ou sobre a imortalidade da alma, que é ele já com o copinho de cicuta na cabeceira. Né? Já na iminência da morte, tem um monte de aluno choroso, amigo aí, né? Os amigos estão ali para acompanhar nesse momento, dar uma força. Né? E ele faz um discurso de consolação, né? Na hora da execução da pena. Mas, enfim, aqui ele está sendo acusado e, bom, qual é o título? O que é impiedade? O que é ser ímpio? Né? E ele, isso é muito fácil. Ser piedoso é fazer tudo aquilo que os deuses determinam. E do jeito que os deuses determinam.
E aí você já vê uma relação primeira com o direito e com a ideia de justiça, que é a ideia de justiça natural. Porque o conceito de justiça natural parte justamente da ideia de que os deuses são os produtores do direito, que a justiça, portanto, que ser justo, é seguir a vontade dos deuses, que justiça, portanto, não é algo que você invente. A ideia de natural, do direito natural, é exatamente o oposto do artificial, né? Ainda que esses conceitos de natureza sejam manipulados, né? De cara você vai na praia, come um sanduíche feito com pão Seven Boys, maionese Hellmann's e atum coqueiro e chama de sanduíche natural, né? Você pega um suco de caixinha, né? E está escrito suco natural. Com água natural, com espessante natural, acidulante natural, tudo natural, né? Mas, enfim, é um conceito altamente manipulável, não quer dizer muita coisa, né? Só ficou na história como sinônimo de algo bom, né? Não tem a música do Planet Hemp? Legalize já, é uma erva natural, não pode te prejudicar. Mandrágora também é uma erva natural. Vai comer esse troço para você ver. Faz um chá disso para tu ver quanto tempo você dura, né? Então não é bem assim, entendeu? Não é bem assim que a coisa funciona, né? Só porque é natural é necessariamente bom, né? É quase a mesma coisa que a gente faz com o pensamento antigo, né? Não é só porque uma história é muito antiga, um pensamento é muito antigo, não é só porque o cara que está falando é grego, que quer dizer que aquela ideia seja boa, né? Seja legal. De cara, Sócrates na política, ele defende a escravidão. Não quer dizer que seja uma boa ideia, assim, entendeu? Só porque é Sócrates que está defendendo. Então nem sempre os caras têm razão, né? Mas o fato é que a ideia de natureza aqui é muito forte. O direito tem uma origem natural. Antes da democracia, em Atenas, os julgamentos eram feitos basicamente seguindo rituais religiosos. E é engraçado, porque havia uma espécie de desafio discursivo. Você precisava recitar certas fórmulas religiosas, como quem faz uma oração, sem poder errar. Sem errar a letra, sem errar o ritmo. Porque se você errasse, de cara, é como se tivesse a petição inicial negada. Você tinha que apresentar certos argumentos, porque você não está se defendendo para os homens, né? Você não afrontou a lei dos homens, você afrontou a lei dos deuses. Então, a sua defesa, o seu problema é para com os deuses. E a fala para com os deuses não é falar de qualquer jeito. É falar com as palavras certas, do jeito certo, no ritmo certo. Então, você fazia uma espécie de show retórico, de uma oração meio poética, meio cantada. E depois, vinha um sacerdote, consultava um oráculo. Geralmente eram vísceras de animais. Então pegava um bichinho, pegava um passarinho ali, abria o bucho, olhava, esse fígado está verde demais, sinal de que o teu pedido de perdão aí não funcionou, está condenado. Era assim que funcionava. Mas é engraçado, porque tem algo de palavra, algo de discurso, né? Que é o recitar a oração. Na medida que o sistema político grego foi mudando, a religião foi perdendo certa importância, e você teve condições de surgimento na história daquilo que a gente chama de democracia hoje, né? Aquilo que eles chamavam de democracia, em que agora as pessoas são julgadas na ágora, são julgadas pelos seus pares. E aí o discurso mudou, porque agora eu não estou falando mais para os deuses, eu estou falando para as pessoas. Então não adianta recitar a fórmula pronta. Eu tenho que ser agora persuasivo e convincente na hora de falar com você. E para ser persuasivo e convincente, cá para nós, tem gente que consegue. Tem gente que fala bem, cara. Tem gente que é bom de lábia. Já tem outros assim que, né, titubeia, gagueja, sabe, não tem aquela sacada boa na hora. Sabe aquela resposta que você dá de bate-pronto, assim, que cala o sujeito que está do outro lado? Pois é. Tem gente que tem habilidade para isso, outros não têm. Aí no começo havia os sofistas, que eram pessoas boas de discurso, que faziam exibição em praça pública, inclusive defendendo a afirmação e o contrário dela. E as pessoas achavam barato. É tendo na palavra uma arte, no discurso uma arte. Aí contratava o sujeito para dizer o seguinte, cara, eu fui acusado de alguma coisa, dá uma dica aí do que eu posso dizer para convencer as pessoas.
Então ele era um coach de defesa, né? Preparava você para se defender. Depois de um tempo, Solon, uma espécie de JK da Grécia Antiga, grande governante, ele cria uma lei que permite que você contrate alguém para falar por você, ou seja, ele inventa a advocacia. Literalmente de advocar, é falar por. Então os sofistas passaram a ter um outro ramo de profissão. Já ganhavam um dinheirinho na parte artística, se exibindo publicamente. Ganhavam um dinheirinho dando dica para as pessoas, né, sobre como se defender em juízo. Né, um coach de defesa. Né. Também ganhavam dinheiro muito, muito curioso, como conselheiro. Né? Você está triste? Precisava ouvir alguma coisa que te botasse para cima? Ia falar com um cara que ele produziu um discurso na medida do que você precisava ouvir. O que lembra muito psicólogo hoje. Né? Então ele era meio psicólogo, meio artista, né? Meio filósofo, porque precisava produzir ideias persuasivas e convincentes. E agora mais um ramo profissional, mais uma forma de ganhar dinheiro, meio advogado, né? Meio advogado. Sócrates não vai contratar ninguém. Ele mesmo vai se defender. Diz o ditado que quem defende a si mesmo, né, tem um péssimo advogado e um idiota como cliente. Para Sócrates não deu muito certo, não. Foi condenado. Né? Talvez tivesse contratado um sofista, ou pelo menos se pudesse, não tinha como caprichar mais na própria defesa. Né? Mas o fato é que aqui, nesse texto, Tifron, o que está em jogo aqui é essa justiça natural. Mas repara que nesse modelo da democracia, que agora a defesa se faz com base no discurso retórico, fica um resquício dessa ideia de direito natural. Olha, eu estou me defendendo de leis da cidade, eu estou falando para os meus iguais, para outros cidadãos como eu. Agora, esse cidadão assumiu o papel de um defensor da religião. Se você perguntasse, né, o grego na rua, para o ateniense na rua, o que é ser um bom cidadão, aliás, eles não usariam a palavra cidadão porque ela é latina, o que seria ser um bom político. Político aqui não está no sentido da pessoa que exerce o poder, da pessoa que tem mandato. Político aqui é no sentido da pessoa que vive na cidade, que vive na polis. É o equivalente mesmo a cidadão. Né? O que é ser um bom político? A resposta que está na ponta da língua de qualquer um deles é ser uma pessoa pia, é ser um bom defensor dos deuses, porque ainda na cabeça deles as cidades são criadas pelos deuses. A organização moral da cidade depende de regras religiosas. E, portanto, você ser contrário a regras religiosas é ser antissocial, altamente antissocial. Antissocial num tema que é fundamental para o laço social. O nosso laço social, o que nos une, não é o fato de nós termos nascido na mesma terra, nascido na mesma região politicamente definida como Atenas. É o fato de nós termos nascido filhos dos mesmos deuses. É isso que torna você ateniense. É ser filho dos deuses de Atenas. E, portanto, desrespeitar os deuses de Atenas é desrespeitar a alma da cidade. Então, a alma ainda está na religião e cada juiz, cada membro desse júri popular na Ágora, fala e tem o dever de piedade, o dever de honrar os deuses, o dever de se fazer honrar os ritos religiosos, como forma de manter a cidade sendo o que é. Daí o tamanho da gravidade desse troço. Né? Mas aí o Sócrates diz, tá bom, tudo bem. Ser piedoso é fazer o que os deuses querem. Mas vem cá, os deuses disseram para você o que eles querem? No caso do teu pai mesmo? Aqui, na boa, até pouco tempo você estava na dúvida do que fazer com um trabalhador seu. Agora você não tem dúvida sobre o que fazer quanto ao seu pai, porque a regra é a mesma, né? Por piedade, para saber se eu estou fazendo exatamente o que os deuses querem que eu faça, eu vou perguntar para o juiz. Mas agora você se diz completamente sábio? Algum Deus falou com você? Argumento número 1. Esse direito natural é metafísico. A pergunta de fundo é o seguinte, como é que eu acesso a metafísica? Como é que eu sei qual é o conteúdo dela? Tudo bem, é muito legal eu fazer um discurso, imagina,
Você está perto da colação de grau. Falta pouco, cara, falta pouco. Você já está na operação desova, né? Você já está ali no... Né? Foda-se, para acabar logo essa merda, não vou fazer muita firula, não. Né? Nada de drible, chuta direto pro gol e foda-se. Né? Vamos lá, que falta pouco agora. Não inventa merda para você, não. Né? Aí chega lá na colação de grau, alguém faz um discurso, né? Muito bacana, dizendo, olha, o mais importante é fazer justiça. A justiça tem que ser o nome. E fala de justiça o tempo todo, que pega super bem, sua avó vai ficar feliz, entendeu? Mas assim, o que é isso? Tá, não, tá, tudo bem, eu topo, eu vou fazer justiça, mas... O que é fazer justiça? Como é que eu encontro? Ah, é fácil, a justiça é o que Deus quer. Mas olha, você hoje pode dizer o que Deus quer. E você está na vantagem com relação ao grego antigo. Porque Deus aqui está no singular, né? Mas imagina a situação do grego antigo, outro argumento que Sócrates levanta. Você quer ver outro, tipo? A vontade dos deuses, né? É plural, é galera. E volta e meia, o que a gente vê na literatura, é que a literatura ele está falando de Hesíodo, nos Trabalhos dos Dias, ele está falando da Ilíada, ele está falando da Odisseia, textos que já são antigos no tempo dele e que faziam parte da educação formal da garotada grega. Então, boa parte das lições de moral do que é a religião saiu, na verdade, de um texto literário. Saiu de poesias. É muito provável, inclusive, que essas histórias tenham nascido de uma tradição oral, de alguém contando a história, e na forma de poesia, porque é um método mnemônico interessante. Quando você começa a produzir na forma de poesia, ou na forma de música, musicado mesmo, ritmado, fica mais fácil para você decorar as coisas. Né? Você já viu a dificuldade que é você decorar um parágrafo de um texto de processo civil. Mas a facilidade que é você decorar a letra de uma música. É tudo letra do mesmo jeito. É tudo texto do mesmo jeito. Mas a música é mais fácil. Porque tem ritmo, porque tem rima, porque tem... Né? Tem ginga. Tem inclusive mau gosto, dependendo do tipo de música que você arrumou para decorar. Mas até quando a música é ruim, é fácil de decorar. Aliás, parece que quanto pior a música, mais fácil é para decorar essa merda. Né? Minha aguinha Pocotó, por exemplo, não saiu da minha cabeça até hoje essa bosta. Né? Então, o que esses autores fizeram foi um dia botar isso no papel. Mas ainda assim era recitado, ainda assim está na ponta da língua de todo mundo. E olha mesmo, a própria Guerra de Troia, que é o ponto de partida para a Ilíada, começa porque os deuses estão se desentendendo. Cada um quer uma coisa. Tem uma festa no Olimpo, você chama todo mundo, menos uma deusa, que é a discórdia. Claro, vai chamar a discórdia para sua festa? Para arrumar barraco? Para arrumar treta? Não, deixa a discórdia de lado. Aliás, ela está solta aqui na política faz tempo, né? Mas na festa do Olimpo ninguém queria. Aí a discórdia ficou puta da vida. E o que ela fez? Discórdia, claro. Ela cria um fruto dourado, um pomo dourado. Sabe-se lá por quê? Muita gente traduz por maçã. Na verdade, simplesmente fruto. Né? Homero nunca especificou qual. Deve ser uma jaca. Né? Mas o fato é que cria lá uma fruta dourada escrito. Vai lá, na maçã de ouro. Para a mais bela. E bota na mão de Zeus. Aqui, Zeus. Para você fazer um agrado aí. Entrega para a mais bela. E quem é que está na frente dele nessa hora? A esposa, Atena. Afrodite, a filha, Hera, a amante. Você imagina a situação de Zeus, seja lá qual for a escolha, vai dar treta. Isso é a discórdia. Isso é a discórdia. Quem ele escolher dá merda para cima dele. Como Zeus é malandro, o que ele faz? Não escolhe. Passa a bola para outro. Passa a bola para outro. Né? Está vendo um caso curioso?
Eu vi num seriado, mas eu fiquei tão curioso com a coisa que eu fui fuçar, e aconteceu mesmo no judiciário americano. Uma criança nasce com um problema terrível, sem muita expectativa de vida, vive ligada a aparelhos, a mãe não aguenta mais o sofrimento da criança, pede autorização judicial para desligar os aparelhos. O pai é contra. Né? Não, vai que aparece uma solução aí, eu não consigo fazer isso, sabe? Aí vai para o juiz civil, não é júri, um juiz, né? Juiz singular. O que o juiz decide? Como a guarda é do pai e da mãe, e pai e mãe estão se desentendendo, eu vou dar a guarda da criança para uma terceira pessoa para decidir. Vou nomear um tutor. Ou seja, não decidiu porra nenhuma, porque pediram para ele fazer exatamente isso. Ele tirou da dele, da reta, né, e passou para outro. É grande bosta. Né? Grande bosta. O que Zeus fez. Mandou para Paris. E claro, cada deusa foi lá tentar fazer o seu lobby, né? Uma delas, que é Afrodite, ela diz assim, olha, se você me escolher, eu garanto para você a mais bela mulher do mundo. Atena ofereceu para ele conhecimento, Hera ofereceu para ele poder. Entre conhecimento, poder e a mulher mais bela, quem você acha que Paris escolheu? A mulher mais bela. Quem era a mulher mais bela? Helena. O problema é que ela era casada. Aí pronto, aí deu a merda que deu. Né? Então você vê que é confusão atrás de confusão por causa de Ares. Mas o ponto de partida são deuses se desentendendo. Se nem os deuses se entendem, como é que eu vou saber qual é a vontade de um? Eu posso ficar que nem Zeus. Se eu faço a vontade de uma, desagrado duas. E aí, a maioria? Como é que eu sei qual é a maioria? Resumindo, ele bota uma série de argumentos ali em que ele desconstrói, não propriamente a ideia de piedade, de que você seguir certas normas morais, de que você ter valores é importante para a cidade, mas qual é o conteúdo dela? É como se ele dissesse, eu não nego para você que justiça seja algo importante. Mas como que eu posso matar alguém em nome da justiça? Se eu não sei exatamente do que eu estou falando. Se eu não sei exatamente se isso é justo ou não. Esse diálogo acaba, como vários outros, sem solução. Ele simplesmente te mostra o que não é a impiedade. Mas ele não te dá nenhuma resposta quanto ao que venha a ser impiedade. No julgamento dele, na prática, o que ele fazia? Ele andava por aí, questionando os sofistas, e claro, ele fazia isso com o público, né? Boa parte dos diálogos socráticos, por exemplo, o cenário é o ginásio. E você já sabe essa altura do campeonato, vem de Gimnós, que era um lugar de exercício, né? Era um lugar de esporte, mas era um lugar que todo mundo fazia esporte pelado. Né? Então tá a galera pelada ali. É um lugar de bater papo, é um lugar... Né? E assim, quando um começa a conversar ali, faz uma rodinha, junta a galera. Né? É mais ou menos que nem academia. Tem um monte de gente fazendo exercício, mas tem mais gente batendo papo hoje, olhando o celular, do que propriamente fazendo exercício. E ainda empatando a porra da máquina que você quer usar. Dá raiva essa merda. Tem a sequência lá, né? Eu cheguei à primeira máquina, perna, lá. Aí tá a pessoa sentada lá com o celular. Aí eu pulei, né? Fui pro segundo, fui pro terceiro, fui pro quarto, acabei a série de perna, a pessoa tá lá. Na mesma máquina. Falei, porra. Ainda é desconfortável, bom. Né? Enfim. O ginásio é a mesma coisa. Então, cada sofista desse que era humilhado com o público. E boa parte do público era a juventude. A garotada gostava do Sócrates. E o que ele dizia para ela? Tá vendo o que aconteceu com esse cara aí, que dizia que sabia tudo? Pois é, eu mostrei que ele não sabe nada. Você quer ser sábio? Para você ser sábio, você não precisa ficar ouvindo o que esses caras falam e sair decorando. Você tem cérebro, meu amigo, você tem cabeça, você consegue pensar sozinho.
A questão é só você pensar de forma correta. E a correção do pensamento não está no conteúdo, não está na ideia, está no método, está na forma. A verdade é algo que você descobre. E a descoberta dela vai pressupor até uma certa dietética mesmo, de dieta. Algo que envolve o seu corpo, não só a sua mente. Mas calma que ele explica isso melhor na República. O fato é que a defesa dele não foi bem uma defesa. A defesa dele foi afirmar todos os fatos dos quais ele era acusado. Eu não nego nada, fiz mesmo. O que ele nega é o valor do fato, enquanto uns atribuem ao fato que ele pratica o rótulo de impiedade. Ele diz, o que eu fiz foi exatamente isso que disseram, mas isso não é impiedade, ao contrário. É um ato político, de preocupação com a polis. A piedade é importante porque é política, porque é estruturante da polis, porque é importante para manter o laço social. Pois bem, o que eu estou fazendo é a mesma coisa, porque é bom as pessoas serem pias, crentes nos deuses, não é para que a cidade seja melhor? Pois o que eu estou fazendo é exatamente a mesma coisa, eu estou melhorando as pessoas. Era possível você sugerir, aliás, era de praxe, que em certas circunstâncias de defesa, você sugerisse a punição. Sabe quando você vê que não tem jeito? Né? Aliás, até hoje, né? Primeira coisa de quem é acusado de um crime, nega o fato. Não foi isso. Não estava lá, não era eu, ou então não é nada disso do que você está pensando. Nega o fato. Se não der para negar o fato, nega o direito. Nega o direito. O estagiário da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Né? A primeira coisa que bateu na minha mão. Né? Era um caso, no mínimo, bizarro. Era o pessoal acusado, né? De furto de carga. Só que é o seguinte, a Polícia Civil tinha recebido, pelo Disque Denúncia, a denúncia de um cativeiro de sequestro, num canto de Nova Iguaçu. Né? Beleza, a polícia monta uma operação para tentar soltar uma pessoa sequestrada. Mas olha só, a polícia errou o endereço. Os caras erraram o endereço na batida. Enfiaram o pé na porta, na casa errada. Porque é um lugar assim que a rua não tem placa e não tem número nas casas. É difícil mesmo. Quando meteram o pé na porta, entraram num galpão, gritando polícia, o cara já foi se rendendo ali, do tipo, a carga não é minha não, quem roubou foi fulano. Por que mané roubo? Eu estou procurando sequestro. Sequestro? Não, aqui não é daqui não. O sequestro não. Onde é que o senhor está aí? É o número tal. Ah, o número tal é aqui do lado. O sequestro é aqui. Aqui é roubo de carga, ali é sequestro. Se eu quiser homicídio, tem um assassino ali. Dois coisas. Né? Assim, por acaso, né? Pegaram esse troço. Mas olha a história. Né? E aí, claro, a partir dessa prisão, pega o resto, que era só o cara que estava vigiando o caminhão. Esse caminhão era de uma transportadora, estava levando uma carga de manteiga. Manteiga. O motorista é da quadrilha. E o motorista combina o seguinte. Aliás, ele que bolou tudo. O motorista diz o seguinte, olha, eu vou pegar o caminhão, vou levar para o depósito, né? Depois eu vou à delegacia, eu vou dizer que fui roubado. Né? Nesse meio tempo, vocês pegam a carga, né? Botam num canto para vender e desovam o caminhão longe do galpão, onde a gente está deixando a carga. Só que não deu tempo que a polícia chegou por acaso ali e pegou os caras. Né? Aí tá roubo. Aí qual foi a tese? Não dá para negar os fatos. Mas dá para negar o direito, né? Não é roubo, é estelionato. Não houve subtração violenta de merda nenhuma. O cara que levou, o cara que bolou tudo, o cara está enganando o patrão. É o estelionato. O estelionato é obter para si ou para outra, né? Mediante fraude, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
O que foi que eles obtiveram? Era a carga. Porque a ideia era devolver o caminhão é furto de uso. E qual que é a carga? Manteiga. E onde é que estava a manteiga? Num canto do galpão, no verão, em Nil Iguaçu, meu amigo, é 40 graus. Ou seja, qual o valor de venda da manteiga num depósito a 40 graus? É nenhum. Se tem um crime que eles cometeram, é burrice. Então a defesa foi essa, nega o direito. Vamos reenquadrar de outro jeito. Porque o estelionato tentado, porque não conseguiram obter vantagem. Porque ter manteiga podre não é vantagem. Vantagem é vender essa merda. Não conseguiu. Não conseguiu realizar o crime. E não é que colou? Então você nega os fatos. Não der para negar os fatos, nega o direito. Não é isso? É o que Sócrates está fazendo. Está negando o direito. E se não der para negar nem o fato, nem o direito? Aí tu negocia uma pena menor. Cansei de ver petição que era assim, se Vossa Excelência não entender assim, olha, pelo menos dá uma pena aí mais leve, entendeu? O processo administrativo é direto. Né? Então, o Sócrates não nega os fatos, o direito é outro, o que eu faço é algo não contrário à importância da piedade, é tão importante quanto, só que o meu ato não é religioso, é laico. Ele até diz que não é tão laico assim, porque ele agiu seguindo o seu daimon. Seu daimon. É quase como se você dissesse, o que eu fiz aqui foi seguindo meu anjo da guarda. O que tem algo de religioso, o que tem algo de metafísico. Os deuses não falam comigo, mas tem meu anjo da guarda, tem meu daimon que fala comigo. E aí? Aí, né? Meu acesso ao mundo metafísico é esse. Então eu não deixo de ser religioso também por causa disso. E quando ele propõe a pena, o que ele diz? Você podia ter o desterro por um tempo, ser mandado embora, né? Você podia ter, sei lá, um castigo corporal. Prisão não, chilindró não era pena. Cadeia é só um lugar que você deixa a pessoa por um tempo para ela não fugir, até você executar a pena. Então, uma pena branda é um desterro temporário. Por um mês você tem que ficar fora da cidade, pronto. Vai passear aí, vai tirar férias de um mês, outro canto. Acabou. Mas não, o que ele sugere? Ele sugere ser premiado. Eu quero ser levado até o altar de tal Deus e tal, e lá ser laureado. É mais ou menos o seguinte: enquanto tem alguém te acusando de um crime, pergunta o que você acha que você merece, você diz o prêmio Nobel. É mais ou menos isso. Né? Ou seja, não se ajudou muito, você entendeu? Ele não se ajudou muito, não barganhou, ele não cedeu. Não, minha ideia é essa, minha convicção é essa. Por isso que é um texto interessante, ele está defendendo as próprias ideias, ele está defendendo o próprio método. Ele está defendendo a sua importância, ele está defendendo, no final das contas, a filosofia. É o cara que inventa, né? Ou reinventa a filosofia. O fato é que não deu certo, ele foi condenado. Vai parar na cadeia. Condenado à morte. Só que é o seguinte, ele foi condenado na Semana Santa. Era um período de festas religiosas, em que durante o período de festas a cidade tinha que se manter pura. A cidade se manter pura quer dizer que a cidade não podia executar ninguém. Não podia cumprir pena de morte durante o período religioso. E o que marca o fim do período de festividades é a chegada de um navio, né? Tipo uma procissão marítima. Né? Chega um navio que sai de uma ilha onde tem o templo de um determinado deus, faz honrarias aos deuses e volta. Quando o navio aporta de novo em Atenas, é o fim da festa. Sócrates está dormindo e chega Críton. Críton é amigo dele. Críton é um cara rico. Críton tem grana, cara. Críton tem bala na agulha. Muito rico. Poderoso também. Mas não foi capaz de ajudar muito no julgamento de Sócrates, porque democracia, cada um vota lá, merda, né? Aí o Críton chega assim, encontra Sócrates dormindo, tranquilaço, velho, tranquilaço. O preocupado ali é ele.
Sócrates acorda e dá de cara com um amigo sentado do lado dele, na cadeia. Ué, para que você está fazendo aqui cedo, desse jeito? Primeiro, eu tenho que dizer o quanto eu estou admirado de você estar dormindo tranquilo aí, condenado à morte. Eu vim aqui porque eu estou preocupado contigo. É o seguinte, a notícia que eu tenho para te trazer não é boa. Eu soube que o navio aportou em tal lugar. De lá para cá, dependendo do tempo, é um dia de viagem. Isso quer dizer que amanhã, de manhã cedo, esse navio está aqui. Ou seja, hoje é seu último dia de vida. Você só tem hoje. E o que eu fiz, sabendo disso? Eu já estou uns dias arquitetando esse negócio. Eu bolei tua fuga. Eu já tenho guarda aqui pronto para ser subornado, tem dinheiro para isso, né? Eu já arrumei um lugar para você ir, para você ficar exilado. Você e sua família, você vai ficar na casa de fulano, está aqui o endereço. Já tem gente para te levar. Já tá a biga aí, com o cavalo ligado para você fugir, entendeu? Você e sua família, tudo garantido. Ainda arrumei uma grana para você se manter lá de boa, entendeu? E o Sócrates, ô amigo, obrigado e tal, mas leva mal não, mas eu não vou. Mas como não? Você está com medo? Não. Por que eu vou fugir? Mas como por quê? Vai morrer, né? Ele foi condenado à morte. Mas, claro, o primeiro argumento que ele usa é esse, né? O primeiro argumento é, pô, Sócrates, você foi acusado de um jeito. Eu fico imaginando nessa hora alguém muito puto assim, como é que eu errei? Aquela que batendo a cabeça na parede. Como é que eu errei essa merda? O primeiro argumento que ele usa não é esse. O primeiro argumento do Eutífro é, cara, eu sou rico, todo mundo sabe que eu sou teu amigo, todo mundo sabe que todos os guardas aqui são corruptos. Porra, se tu não fugir, o que vão pensar de mim? Vão dizer assim, pô, esse mão de vaca, entendeu? Não coçou a mão para ajudar o amigo. Que merda de amigo é esse? Podia ajudar e não fez nada. Pô, vai pegar mal para mim. E só quer dizer, vem cá. Então você acha que o justo e o injusto tem a ver com o que as pessoas acham? Do que a multidão acha? Percebe? Então repara que no primeiro diálogo, ele está afastando, como norte da ideia de justiça, o direito natural. Quando ele fala contra a impiedade. Ah, vem dos deuses, mas você não sabe o que os deuses querem, ou seja, é vago demais esse negócio. É bonitinho, tem lá o seu propósito, eu sei o que significa, é laço social, mas é vago. É incerto. Não tem conteúdo no final das contas. Né? Opção 2. É o que a galera acha. E aí a coisa muda de figura. Porque agora você já está em outra circunstância, você já está falando de democracia mesmo. Na democracia, você não obedece às leis, as leis não são feitas pela multidão, não é a mesma multidão que está ali dizendo o que acha ou deixa de achar. Então vem cá, você acha mesmo que o que a multidão acha certo é o certo? Ou seja, que a voz do povo é a voz de Deus? Se no primeiro diálogo ele afasta os próprios deuses, agora ele está afastando o seu substituto. A voz do povo é a voz de Deus. E aí cabe um salto para uma parte da República. Ela vem pouco antes, no livro da República, da alegoria da caverna. A famosa alegoria da caverna, lá que aparece esse negócio. E todo mundo que vai dar aula de filosofia fala dessa coisa. Mas o fato é que eles estão discutindo ali, pouco antes, a democracia. A mesma coisa, a opinião pública. E aí, o Sócrates, na República, está conversando com Glauco. Ele faz a seguinte pergunta: ô Glauco, me diz uma coisa.
A maioria das pessoas que você conhece são pessoas absolutamente geniais, inteligentes, sagazes, boas, preocupadas com o bem comum? Ou a maioria das pessoas que você conhece são pessoas meio limitadas, meio burrinhas, meio só tico e teco, e mesmo assim estão brigados, né? O Glauco não tem dúvida, olha, gente inteligente, genial é pouca, é minoria. A maioria é gente meio besta mesmo, né? Aliás, você não precisa nem ir muito longe na história, né? Dá uma olhada aí na internet para você ter uma noçãozinha das coisas, né? Não foi a Microsoft que, num primeiro ensaio com inteligência artificial, botou um sistema de inteligência para aprender a partir de redes sociais? Na época era o Orkut, para você ver quanto tempo tem isso. Colocou para ela ser alimentada de dados a partir do Orkut. Inteligência é isso, né? Você cria um algoritmo, mas você tem que alimentar esse algoritmo de possibilidades. E era o mesmo princípio que a Microsoft estava usando das inteligências artificiais de hoje, né? Em que você tem uma palavra primeira e você bota um jogo de probabilidades de qual é a palavra que vem a seguir. Então, se eu entro na sala e digo bom, a chance de aparecer um dia depois é muito maior do que aparecer hambúrguer, né? Bom hambúrguer. Mas bom dia, aí sim, faz mais sentido. Então o algoritmo mede esse sentido. Agora você tem que dar o vocabulário. Ele tem que ter uma base muito grande de texto para ele analisar as probabilidades. A ideia no Orkut. E para testar se deu certo, vamos botar ele para conversar. Na conversa você diz algo e você tem expectativa de uma resposta. Vamos ver se a resposta que a inteligência artificial vai dar está dentro da expectativa. Em questão de minutos, a inteligência artificial tornou-se ali assim, abertamente fascista, nazista, falando assim, xingando, abertamente contra a minoria. Ou seja, ele aprendeu direitinho. É isso que você tem. Funcionou. Funcionou. Aí você vê que tem um problema aí, né? A inteligência artificial, se for simplesmente reproduzir a cultura humana, meu amigo, é botar isso agora na escala industrial, né? Mas se não for para reproduzir a cultura humana, tem que reproduzir o quê? Que cultura? Quem é que vai ser, portanto, o programador que vai dizer o que é o bem e o que é o mal? O que é a boa inteligência e o que é a má inteligência? Aí, no caso, é a empresa, né? Você confia na empresa. Mas no caso do Sócrates era diferente, né? Porque não tem inteligência artificial, o papo é outro. O fato é que o ponto de partida é igualzinho, ele não confia nas pessoas. Olha, no que depender da opinião das pessoas, o que tem de idiota por aí. E ele vai além. Não é à toa que na República ele defende que a cidade justa, portanto a cidade boa, ela deve ser governada pelos filósofos. Porque o filósofo é simplesmente aquela pessoa que está menos distante da verdade e menos distante da causa eficiente da verdade, que é a ideia do bem. É a ideia do bem. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco, mas fica com essa só por enquanto. E, portanto, se a pessoa mais próxima da ideia do bem é a mais apta a criar leis que sejam de fato justas. E a lei aqui não se confunde com a ideia do bem. A lei aqui é um substituto da ideia do bem, que pressupõe a sua incapacidade de agir em conformidade com o bem. Porque, pensa comigo, o que todo mundo quer? Todo mundo, como indivíduo. Ser feliz. Todo mundo quer, todo mundo. Por que você está aqui? É porque eu quero ser feliz um dia. Né? É porque eu acho que fazendo direito eu sou mais feliz do que fazendo engenharia. Porque não tem cálculo. Só é por isso. Né? Tem mais expectativa de ter emprego. Só por isso. Não, é felicidade, não? É claro que nem todo mundo concorda na hora de dizer, em termos objetivos, o que é ser feliz. Mas o fato é que a resposta genérica é essa, para ser feliz. Aí vamos supor que eu pegue, além de felicidade, que é um conceito genérico, eu pegue outro conceito genérico, que é o do bem e do mal. Onde você acha que está a felicidade? No bem ou no mal?
E é bem provável que todo mundo respondesse no bem. Né? Então o bem funciona como uma espécie de norte da bússola moral para você encontrar a sua felicidade. Não é isso? Tem gente que comete crime, mas se você pergunta para o criminoso por que ele comete crime, ele vai dar uma justificativa em nome do bem. Quantas guerras não são feitas em nome do bem, da justiça, da paz? Sinceramente, praticamente todas. Não conheço uma que não tenha, por parte de algum beligerante, o discurso de que tem uma causa justa. Rússia invade a Ucrânia. Por quê? Foi injustiçado. A Ucrânia quer entrar para a OTAN. Por quê? Foi injustiçado. Israel detona a Palestina. E agora, mais uma vez, o Líbano sendo bombardeado. Por quê? Justiça, fomos atacados. Hamas manda bomba nisso. Por quê? Justiça. Todo mundo está falando da ideia do bem. Todo mundo. Mas o bem, então, é o que orienta. Então, se você soubesse mesmo o que é o bem, não haveria tanta discrepância na ideia de felicidade, porque ainda que houvesse felicidades individuais, o bem em sendo um só, sendo único, o bem como algo coletivo, o bem na convivência, se você soubesse mesmo, você não optaria por mal em detrimento do bem. Se você opta por fazer o mal, entende Platão, é por burrice, é por ignorância. Você ignora o que é a ideia do bem. Cara, pega a política criminal. O Brasil tem uma violência enorme, mata-se muito, rouba-se muito. E qual é a solução que todo mundo pede e todo mundo aplaude? É ter mais policial na rua e mais bandido morto. Não é isso? Lembro de Sivuca no Rio, deputado, era um delegado de polícia, famoso. Conheci pessoalmente a figura. Sivuca foi eleito deputado estadual e o lema dele era, campanha, na TV, bandido bom e bandido morto. Foi reeleito. Na reeleição ele mudou o bordão. Bandido bom e bandido morto é enterrado em pé para não ocupar espaço. E foi reeleito mais uma vez. E mudou de novo o slogan. Bandido bom e bandido morto. E não enterra, porque se enterrar nasce mais. Só não foi eleito um quarto mandato porque morreu. O coronel que comandou o massacre do Carandiru. Esqueci o nome dele. O Biratã. Foi eleito deputado estadual em São Paulo. Pelo PL. Era o PL? Não. PFL na época. O número do partido era 11. Foram mortos 111 presos, né, no Carandiru. Sabe qual era o número dele? 11.111. Muito criticado nas redes sociais. Por incompetência, matou pouco. Por que só 111? Tinha mais lá. Então você vê que o que a pessoa pede é mais porrada. O problema é que a gente já está nessa faz tempo. Né? A gente está aumentando pena, a gente está botando mais policial na rua. E não resolve, cara. Sim, não resolve. Se resolvesse, beleza, cara. O problema é concreto, é prático, é operacional. Não está funcionando. Você adoece policial na rua. Quanto mais confronto, mais policial morre também. Polícia da Bahia e de São Paulo, vamos dizer que é coisa de direita e esquerda, né? Bahia está na mão do PT faz tempo. Uma das piores polícias do país, mata pra cacete. E é uma das que mais morre policial. Aí tem outra, que é São Paulo, mais morre. O Rio eu não conto, porque o Rio não está na mão nem da direita nem da esquerda, está na mão da milícia. Então, coisa ali é mais difícil saber quem é quem no meio da jogada. É mais confusa a coisa. Né? Mas é o que as pessoas pedem. Né? Então, assim, a voz do povo ser a voz de Deus é muito difícil, cara. Assim, não dá, não dá. É um problema sério para a democracia. É um problema sério.
Então, meu amigo, esse negócio da galera não cola. Da opinião pública aqui não rola. Eu vou ficar, e mais, o cara apela para os filhos. Mas, pô, teu filho. Seu filho vai crescer sem pai. Eu tenho cá para mim que Sócrates ficava tanto no ginásio que o filho já estava crescendo meio sem pai mesmo. Família mal aparece, cara. Pelo menos nos diálogos, a gente não sabe porque Platão está escrevendo isso, né? E talvez não tenha muito interesse literário para Platão botar a família de Sócrates na jogada. Mas o fato é que, na filosofia, assim, né? Nome do filho de Sócrates. Nem isso a gente sabe, você entendeu? Sabe que tinha filho, entendeu? Sabe que tinha esposa. Aliás, pouco antes da morte dele, a última coisa que ele disse para a esposa, né? Está nesse discurso sobre a imortalidade da alma. O que você acha que é? Eu te amo, vou sentir sua falta, vamos nos encontrar no paraíso? Não. Eu deixei o dinheiro lá na gaveta, paga a conta do açougue. É isso. Esqueci de pagar a porra da conta do açougue antes de ser preso, paga lá. Né? Para não ficar devendo. Tá aí, grande palavra de amor. Imagina. Né? Aí, cara, e a tua família? Ele disse, mas é por ela que eu estou fazendo isso, que eu vou morrer. Como assim, Sócrates? Eu fui acusado e fui julgado, outro argumento que o Tifron levanta, num julgamento injusto. Cara, teu julgamento foi injusto. O que as pessoas comentam na rua, mais uma vez, opinião pública, é de que o seu julgamento foi injusto. Então, se você fugir, entendeu? As pessoas vão achar até legal. As pessoas não vão reclamar, sabe? Sabe aquele criminoso perigosíssimo? Assassino, cruel. Aí num confronto ele morre. Sabe? Ele é baleado e morre. Assim, na boa, ninguém fica triste, você entendeu? Ninguém fica assim, nossa, matou o cara. Que injustiça, que matou, por isso devia ter prendido. Ninguém vai encher o saco, você entendeu? É a mesma coisa aqui. Pode fugir, entendeu? Não vai dar merda. Capaz de nem correr atrás de você. Sabe? Eu não vou, sabe por quê? O julgamento foi injusto. Os juízes foram injustos, porque os juízes são pessoas. E pessoas podem ser justas. E são pessoas que produzem opinião pública. Pelo mesmo motivo de que a opinião pública é ruim, porque é gente. É gente. E gente que não tem como causa eficiente das suas deliberações a ideia do bem. E sem a ideia do bem, é impossível a sabedoria, é impossível também a justiça. Primeiro ponto. Agora, a lei não é injusta. É importante ser piedoso, porque a piedade é o que garante o laço social. Isso é importante. É importante que as pessoas condenadas, de fato, cumpram sua pena. Porque o fato de haver crime gera a necessidade da lei penal. Isso não é ruim. Ruim é o crime ter sido cometido. Mas punir o criminoso não é, porque a punição do criminoso é o que permite manter o laço social, manter a sociedade unida, manter a cidade unida. Então, meu amigo, eu fui acusado de impiedade e a minha defesa foi dizer que eu não fui impiedoso. Que eu agi na mesma direção da piedade, de manter a cidade unida. Pois se eu fujo agora, eu estou desmoralizando a lei. Eu estou enfraquecendo a legalidade. A lei é fraca na medida em que as pessoas não levam ela a sério. Não levam ela a sério. Meu amigo, as leis são como sonhos. Existem na medida em que você acredita nela. Porque fora isso é texto no papel. É nada, nada. O que faz a lei existir é a nossa atitude diante dela. Eu estava fazendo mestrado, precisava encontrar um livro. Coisa de mestrando, né? Eu achava que aquele livro era fundamental, não achava em lugar nenhum. Aí descobri que tinha em Brasília. Biblioteca do Senado. Morava no Rio.
Eu despenquei para Brasília. Tudo bem, tinha mais coisa para fazer lá. Vou lá no Senado. Viajei no feriado. Era sexta-feira de um feriado, que feriado era segunda. Meu amigo, sexta-feira, véspera de feriadão, em Brasília. É o tipo da cidade que você pode andar pelado ali, que não vai ter testemunha, entendeu? Vai ficar tranquilo. No Congresso Nacional, então, de ninguém, né? A não ser quem era obrigado a estar ali, que era o pessoal da biblioteca, então ela estava aberta, né? Aí eu entrei, achei o livro e tal, o pessoal super gentil, tirou cópia para mim. Quanto é? É de graça. Você já paga imposto, seu jumento. É para isso mesmo. Né? Mas tinha um outro livro que eu, nessa que você vai fuçando, falei, pô, gostei. E tinha uma livraria na Câmara dos Deputados. Aqui é o seguinte, não sei se você conhece Brasília, mas aqui está o prédio H, né? Aqui estão os pratos, né? A Câmara dos Deputados para cima, o Senado para baixo. O Senado tem uma pista bem larga aqui, né? Chamado Eixo Monumental. Tem um túnel que passa por baixo e que liga aos anexos, onde fica o Prodazem, gráfica do Senado e a biblioteca. Né? Câmara, mesma coisa. Passa por baixo da outra pista, outro túnel, e você chega no anexo, onde tem um prédio amarelo, no gabinete de um monte de deputado, que não cabe, né, no prédio original. Aumentou o número de deputados. E lá, dentre outras coisas, tem também uma livraria. Eu falei, pô, vou atravessar isso tudo aqui, né? Cara, quando eu estou andando no túnel do Senado, né, saí da biblioteca do Senado, do túnel que liga ao prédio principal, o Salão Azul, que é o meio caminho entre Câmara e Senado e Câmara, quem vem andando na direção oposta? Só eu e ele no corredor. Antônio Carlos Magalhães, era o próprio presidente do Senado. Apelido Toninho Malvadeza. Fernando Henrique era presidente. Naquele momento, Antônio Carlos Magalhães era tido como o homem mais poderoso da República. O mais poderoso. Tá ele e eu. Mas ninguém. Aí começou a passar um monte de coisa na minha cabeça, né? Porque ele anda devagar, né? Ele andava assim, acho que é meio por ser baiano, ele já tinha um jeito de andar e de falar, que era muito calmo. Na medida em que a gente vai se aproximando, estou eu olhando para ele olhando para mim, porque não tinha mais ninguém para olhar. E ele me olhava com a cara de simpatia. E sabe quando reduz a velocidade? Sabe aquela deixa assim, do tipo, se falar alguma coisa, ele para conversar? Eu não gostava muito dele. Mas você sabe o que foi que eu disse? Boa tarde, senador. Ele abriu um sorriso e respondeu, boa tarde. E foi embora. Eu cá comigo assim. É mais forte do que eu, sabe? Respeitar o cara. Mas se parar para pensar, é só um sujeito que por uma série de circunstâncias, e vai lá, tem que reconhecer, uma baita habilidade política, é um gênio, né? Conseguiu uma posição de poder impressionante. Impressionante. Né? Mas eu podia ter parado ali, eu podia ter... Vou confrontar, na educação, né? Tudo bem, mas... Oportunidade, eu não consegui. Eu não consegui. Porque era o Antônio Carlos, sabe por que era o senador? Porque era... Então você vê que está tudo aqui na nossa cabeça. O respeito está aqui, você entendeu? O respeito está aqui. Fui militar um tempo, né? Escola de Cadetes do Exército, AMAN. Quando eu larguei a academia, você larga aquele enquadradaço, né? Você anda praticamente marchando na rua. Eu lembro que uns amigos, fim de semana, a gente estava passeando em Campinas, onde fica a SpaceX. Aí uma menina, assim, viu as meninas dando mole, vamos lá, vamos bater papo. Né? As meninas olharam assim, falaram, vocês são da escola de cadetes, né? Eu falei, você sacou por causa do cabelo, né? Eu falei, não. É pelo jeito de vocês de andar. Eu falei, oi?
Vocês andam todos do mesmo jeito. Eu falei, como assim? Ao mesmo tempo, tá lá aquela coluna reta e cara de perdido. Aí eu fui reparar e, pô, não era assim mesmo. A menina tinha razão, cara. Não fiquei com ela, mas aprendi uma coisa importante naquele dia. Né? Quando eu saí, eu tinha coisa assim de 2 semanas sem ser militar. Né? Depois de quase 4 anos. Na época, SpaceX eram 3. 3 só de SpaceX. É bom que conta para a aposentadoria hoje. Tempo de serviço e contribuição no serviço público. Aí, eu entro no McDonald's. Entrei no McDonald's e pedi alguma coisa lá. Assim. E o cara me fez uma pergunta, sabe? Do tipo, sei lá, Coca-Cola é normal ou diet? Eu não entendi. Quando eu não entendi, eu falei, senhor, sabe quando já está assim? Já é reflexo? Né? Senhor, a gente pega as coisas, a gente pega o cacuete, a gente fica meio que condicionado, é da gente. A obediência, ao respeito, a um modo de respeito, a um ritual de respeito. Ao mesmo tempo eu me senti idiota, porque eu falei assim, pô, vou chamar o cara de senhor também para respeitar, né? Eu podia ter perguntado, oi? Não entendi? Para repetir, por gentileza. Você sabe? É a mesma coisa da lei. Cada vez que você vê a lei sendo desrespeitada, ela se fragiliza. Eu era criança, morava em Brasília, fui com meu pai para o Rio de Janeiro. De fusquinho, calor desgraçado. Anos 80, comecinho dos anos 80. Aí quando eu chego no Rio, primeira vez que eu tinha, né, criança, botando o pé no Rio pela primeira vez, olhando aquela cidade, assim, eu falei, nossa, quanta coisa diferente. Eu cresci em Brasília, né? Então, meu padrão de cidade é Niemeyer. Eu ver o Rio é diferente. Né? Nas férias eu ia para Paula Cândido, que é uma cidade de 30 mil habitantes no interior de Minas. 30 mil habitantes hoje, você imagina. Né? Na época era a mesma coisa, Paula Cândido não muda, está parada no tempo desde o século XVIII. Então eu ficava entre o século XVIII e Brasília. Quando chega no Rio é uma coisa diferente, né? E a primeira coisa que me chocou no Rio foi que o sinal fecha, sinal vermelho. Meu pai parou, porque sinal vermelho é para parar, parou. Meu pai não, meu pai, o carro do lado parou. Então. Nessa veio um ônibus, e o ônibus passou batido, no sinal vermelho. E na minha cabeça, sabe, ônibus, era assim, na minha cabeça de criança, o ônibus é coisa pública, é o Estado, está no mesmo balaio, entendeu? É o ônibus, a ambulância, a polícia, é tudo uma coisa só, é tudo coisa séria, sabe? É tudo coisa de adulto. Né? Então, quando o ônibus não respeitou, eu falei, sabe aquela ideia de que a lei não é séria? Na minha infância, a primeira lição de que a lei não é séria foi ver um ônibus avançando o sinal. Eu comentei com meu pai, né? Meu pai, aqui é assim mesmo. Aí depois eu fui reparar, né? Aí eu vi um carro avançando o sinal. E quem estava atrás do carro que avançou o sinal? O carro da polícia. Eu falei, a polícia vai perseguir, vou ver perseguição policial, porque ele avançou o sinal. O que a polícia fez? Parou no sinal. O cara foi, foda-se. Não é problema. Aí sabe aquela história que a lei, você já vê que, de exemplo em exemplo, ela vai perdendo a força? Isso é a experiência empírica que eu tive. Agora, em termos acadêmicos, você já deve ter ouvido falar na tal da teoria da Broken Windows, né? Broken Windows Theory, que na verdade ela não tem nada a ver literalmente com janela quebrada nenhuma, é só um exemplo que o cara dá no meio do artigo, mas acabou se popularizando, até porque ele botou no título depois. Né? Em que a ideia básica é que se tem uma janela quebrada num prédio e ninguém troca, aquela janela quebrada é tipo um sinal, uma mensagem de que ali ninguém cuida, ninguém toma conta, que é terra de ninguém. E por as pessoas perceberem como terra de ninguém, se sentem mais autorizadas ou menos desautorizadas a descumprirem a lei. É a mesma coisa com o ônibus atravessando o sinal, é a mesma coisa que você vê
Se você vê uma coisa, você tem uma ideia de um certo e errado e vê todo mundo desobedecendo, é o certo e errado que deixa de valer para você. É essa a preocupação do Sócrates. Se eu vou embora, eu desmoralizo a lei. E a cidade precisa de lei, ainda que tenha juízes injustos, ainda que o judiciário seja uma bosta. Mas a lei não é. A lei não é. E se eu enfraqueço a lei, enfraqueço a própria cidade onde eu nasci. E aí vem um detalhe que é difícil para a gente entender. Porque a gente vive uma era em que o individualismo, ele impera. Mas essa ideia de indivíduo na Grécia Antiga simplesmente não existia. Simplesmente não fazia sentido. Olha o exemplo, a própria ideia de liberdade. Para a gente, liberdade é você poder agir em conformidade com a sua vontade, com o seu desejo. Ou seja, uma liberdade numa concepção individualista. Para um grego antigo, ser livre é viver numa cidade livre. Olha só. Não é você indivíduo. Porque dentro da cidade você não é livre, tem lei pra caramba. Dá até mais sentido, né? Sou livre para fazer o que eu quero. Eu não posso mijar no corredor. Eu posso. Né? Não dá. Eu não posso chegar lá na cantina e roubar um pão de queijo. Posso. Posso fazer o que eu quero. Então não tem liberdade. Aqui você tem a cidade. Né? Aqui você tem a regra. Fora daqui tudo bem. É terra de ninguém. Vai lá. Né? Na terra de ninguém. No lugar da janela quebrada. Mas aqui não. Aqui eu sou livre porque tem lei. Então Sócrates se recusa a fugir em nome da legalidade. E aí aparece para a justiça um primeiro elemento objetivo, que é a lei. É a lei. E olha que ele nem discute obedecer, se fazer justiça é obedecer a lei justa ou obedecer a lei injusta. Porque aqui ele está pressupondo que a lei é justa. Está pressupondo nesse diálogo. Né? Então a gente já colocou a legalidade aí na jogada, a importância da legalidade. Na justiça, ele começa falando justamente, na República, perdão, ele começa a discutir justiça justamente a partir da lei. É onde parou o outro. Agora ele continua. Então, olha só, retomando. Direito natural, no Tífilo. Ele tira da jogada. No Críton vem a opinião pública, também tira da jogada, como critério. Mas aparece um que é a lei. Supondo a lei justa. E vai começar a República discutindo, mas e se a lei não for justa? Aí como é que fica? E aí vamos ver como é que ele vai suprir os dois elementos que ele descartou. Como é que ele vai suprir a opinião pública, que para a democracia é importante? Se não a opinião pública que sabe o que é certo e o que é errado, quem é que sabe? Como é que funciona? Né? Quem julga melhor, o juiz singular ou o júri? Sabe? É mais ou menos a mesma coisa que está em jogo aqui. E como ele descartou o direito natural, vamos ver o que ele vai botar no lugar. Mas isso só aparece na República. Beleza? Tranquilo? E a República só vem depois do intervalo. Quando você comerá pão de queijo. E espero que com a devida contraprestação pecuniária. Se você roubar pão de queijo, eu vou me sentir culpado. Tá bom? É isso aí. Continuamos daqui a pouco.